Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 8, título Contemplando a Cruz, e agora eu vou ler o texto-chave. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Lucas 23, 44 e 46. A notícia do julgamento de Cristo tinha se espalhado, né? E aí pessoas de todas as classes e hierarquias se dirigiram ao local da crucifixão. E a cruz, a cruz que tinha sido preparada para Barrabás foi posta nos ombros ensanguentados de Jesus. Os dois companheiros de Barrabás estavam condenados a morrer na mesma ocasião e para eles também foram preparadas cruzes, né? E esses foram os dois bandidos que foram condenados ao lado de Jesus, né? Um de cada lado. E desde a ceia da Páscoa, Jesus não havia comido ou bebido nada. Ele tinha suportado a angústia da traição e visto seus discípulos o abandonarem. Havia sido levado para Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, e depois novamente para Pilatos. Tudo isso ele sofreu naquela noite. A gente esquece, né? Foi tudo no mesmo dia. Como pode uma pessoa sofrer tanto em menos de 24 horas, né? Durante toda a noite tinham ocorrido cenas capazes de provar ao máximo a resistência de uma pessoa. Ele, porém, se portou com dignidade. Quando, depois de mais chicotadas, a cruz foi posta sobre ele, a natureza humana não pôde mais suportar. Ele caiu desmaiado sob a carga pesada. Já tinha recebido um monte de chicotadas, aí já tava sem comer um tempão, aí vai e coloca a cruz sobre ele. Jesus também era humano. Ele não conseguiu carregar, não tinha forças para carregar, né? E a multidão não mostrava compaixão nenhuma por isso, né? Todos zombavam dele por não poder carregar a pesada cruz. E aí, novamente, soldados puseram a cruz sobre ele e, de novo, ele caiu. E eles perceberam que não seria mais possível ele carregar a cruz. Simão de Cirene, um estranho recém-chegado do campo, encontrou a multidão e, pasmado, se deteve diante da cena. Por ter expressado compaixão, eles o agarraram e puseram a cruz sobre os ombros dele. E os filhos de Simão, eles criam um Salvador, mas eles mesmos não acreditavam. Para ele, carregar a cruz até o Calvário foi uma bênção, porque posteriormente, por escolha própria, ele passou a levar a cruz de Cristo, suportando alegremente o seu peso. Muitas mulheres estavam na multidão que seguia Jesus até o local de sua morte, né? Elas já tinham levado pessoas para ele curar, ou elas mesmas já tinham sido curadas, né? E elas estavam impressionadas com o ódio da multidão por Cristo. Apesar das raivosas palavras dos sacerdotes e líderes religiosos, essas mulheres romperam em prantos quando viram Jesus cair com a cruz nas costas. Isso atraiu a atenção de Cristo. Ele sabia que elas não estavam chorando por ele na condição de enviado de Deus, mas nem por isso ele foi indiferente à simpatia mostrada por elas. E em seu coração foi despertada a mais profunda simpatia por aquelas mulheres. E ele disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Cristo, quando ele disse isso, ele estava olhando para o futuro, para o tempo da destruição de Jerusalém, quando muitas das mulheres que choravam por ele naquele momento pereceriam com seus filhos.
Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? É a continuação, isso aqui do que Jesus tinha falado, né? E nessa frase, a árvore verde representava ele próprio, o inocente redentor. A ira de Deus contra a transgressão caiu sobre seu filho amado. Que sofrimento então ia suportar o pecador que continuasse em pecado? Aquele que não se arrependesse conheceria uma tristeza que nenhuma linguagem seria capaz de expressar. E Maria, mãe de Jesus, ela estava apoiada por João, né? Ela tinha acompanhado os passos do filho até o Calvário e ela desejava muito amparar a cabeça ferida do filho com as mãos, mas não lhe permitiram esse penoso privilégio. Ela ainda alimentava a esperança de que Jesus se livrasse de seus inimigos. Mais uma vez, o coração dela sucumbiu ao se lembrar de como ele havia predito as mesmas cenas que agora estavam ocorrendo. Os soldados eles trouxeram o martelo e os pregos, e enquanto estes penetravam a carne de Jesus, os discípulos afastaram o corpo desfalecido da mãe de Jesus daquela cena cruel. E o Salvador não se queixava, mas grossas gotas de suor brotavam de sua fronte, e não houve nenhuma mão piedosa para enxugar o orvalho de morte em seu rosto, nenhuma palavra de simpatia e lealdade para animar seu coração. Enquanto os soldados faziam sua terrível obra, Jesus orava: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles lá fazendo de tudo zombando de Jesus, torturando ele praticamente, e ele orando por eles. Mas a ignorância deles não removeu sua culpa, pois eles tiveram o privilégio de conhecer e aceitar Jesus como seu Salvador. Alguns ainda reconheceriam seu pecado, se arrependeriam e se converteriam. Outros, por outro lado, se recusaram a se arrepender e tornariam impossível que a oração de Cristo fosse respondida em seu favor. A oração de Cristo por seus inimigos abrangia cada pecador desde o começo do mundo até o fim dos tempos, incluindo nós, né? E a culpa de crucificar o Filho de Deus recai sobre todos nós. A todos Jesus oferece livremente o perdão. Logo depois de Jesus ser pregado na cruz, fortes homens a levantaram e a depositaram com violência no lugar preparado para ela, o que causou intensa agonia. Pilatos, então, preparou uma inscrição em hebraico, grego e latim e a colocou em cima da cabeça de Jesus. Ela dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E isso deixou os judeus irritados, né? Os sacerdotes eles pediram a Pilatos que mudasse a inscrição. Não escrevas o rei dos judeus, mas que esse homem se dizia o rei dos judeus. Mas Pilatos negou. Ele disse: o que escrevi, escrevi. E na providência divina, aquela inscrição despertaria o interesse pelo estudo das escrituras. Pessoas de todas as nações estavam em Jerusalém naquela ocasião, e a inscrição declarando Jesus como Messias chamaria a atenção deles. Deus havia guiado as mãos que escreveram. Aos que sofriam a morte de cruz, era permitido que lhes dessem uma droga entorpecente a fim de amortecer a dor. Quando Jesus aprovou, ele se recusou a tomá-la. Sua fé devia estar firmada em Deus, e que era sua única força. E embotar os seus sentidos seria dar vantagem a Satanás. Sacerdotes, líderes religiosos e escribas se uniram à multidão e zombavam do Salvador. Desça daí se é filho de Deus,
Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o Rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Cristo, ele poderia ter descido da cruz, teria sido muito fácil. Só que o pecado tem esperança de perdão, o pecador tem esperança de perdão e favor divinos justamente porque ele não salvou a si mesmo. A princípio, os dois homens que tinham sido crucificados com Jesus o insultaram, sendo que um deles, em seu sofrimento, estava mais desesperado e provocador, enquanto o outro, ele não era tão insensível. Ele era menos culpado do que muitos que estavam ao lado da cruz insultando o Salvador. Ele tinha visto e ouvido Jesus, mas tinha sido afastado dele pelos sacerdotes e líderes religiosos. E procurando abafar suas convicções, ele foi afundando no pecado até ser preso e condenado. Da cruz, ele viu os líderes religiosos ridicularizando Jesus, ouviu seu companheiro na culpa repetir as ultrajantes palavras: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas, no entanto, ele ouviu os ali presentes, muitos que repetiam palavras ditas por Jesus e falaram de suas obras, e a convicção de que aquele era o Cristo voltou. Ele virou-se para o companheiro de crime e disse: "Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença?" Os dois ladrões já não tinham por que temer os humanos, e nenhum futuro pelo qual tremer. Mas ele disse: "Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal." E quando foi condenado por seu crime, o ladrão ele ficou desesperado. Mas agora o Espírito Santo iluminou sua mente. A esperança se misturou com a angústia quando ele pediu ao Salvador: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E aí Jesus confirmou isso, né? Ele prometeu. Ele disse: "Eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso." E como foi bem recebida aquela declaração de fé vinda do ladrão moribundo. Enquanto até os discípulos duvidaram de Cristo, o pobre ladrão chamava Jesus de Senhor. Ninguém o reconheceu assim na cruz, exceto o ladrão arrependido, salvo no último instante. Aos pés da cruz estava sua mãe, que foi amparada por João, né? E ela não pôde suportar ficar longe de seu filho. E João, sabendo que o fim estava próximo, ele a trouxera de novo para perto da cruz. E aí, olhando para aquele rosto contorcido de dor, Jesus disse: "Aí está o seu filho", falando para Maria, né? E aí depois virou para João e disse: "Aí está sua mãe." E João entendeu e aceitou a responsabilidade. Daquela hora em diante, ele cuidou de Maria com todo carinho. Por quase 30 anos, Jesus havia ajudado nas responsabilidades domésticas. Agora, até em sua última agonia, ele se lembrou de tomar providências em favor de sua mãe, viúva e aflita. Os que seguem a Cristo respeitarão seus pais e providenciarão o que for necessário a eles. O Senhor da Glória estava morrendo. Não foi o medo da morte nem as dores da cruz que causaram agonia em Cristo. Seu sofrimento veio do senso da malignidade do pecado. Cristo viu quão poucos estariam dispostos a se livrar daquele poder. Sem a ajuda de Deus, a humanidade devia perecer. E ele via multidões a perecer, mesmo estando dentro do alcance da sua ajuda. A iniquidade de nós todos foi posta sobre Cristo,
nosso substituto e nossa segurança. Ele não pôde ver o rosto perdoador do Pai, e isso feriu seu coração com uma tristeza que nenhum ser humano jamais poderá entender plenamente. Tão grande foi essa agonia que ele mal sentia a dor física. Os anjos esconderam o rosto daquela vista terrível. O sol se recusou a olhar para a pavorosa cena. Seus raios brilhantes, estavam iluminando a terra ao meio-dia, quando de repente parecia ter sido apagado. Foi completa escuridão ao redor da cruz. Não houve nenhuma causa natural para essa escuridão, a qual foi tão profunda como a meia-noite sem lua ou sem estrela. Já imaginou? Tá lá em pleno meio-dia, de repente fica tão escuro que parece que já passou da meia-noite. E tá ainda pior que na meia-noite, porque meia-noite ainda tem lua e estrela para iluminar o caminho, né? Mas lá não tinha nem isso. E foi um testemunho milagroso dado por Deus, o qual confirmaria a fé das gerações posteriores. Naquela densa escuridão, Deus ocultou sua presença. Deus e os anjos estavam ao lado da cruz. O Pai estava com seu filho, embora não revelasse sua presença. Naquela terrível hora, Cristo não devia ser confortado com a presença do Pai. Todos os que tinham visto a Cristo em seu sofrimento ficaram convencidos de que ele era divino. Durante as longas horas de agonia, ele estivera exposto aos olhares da multidão escarnecedora. Agora foi misericordiosamente escondido pelo manto de Deus. Um terror indescritível se apoderou da multidão reunida em torno da cruz. As maldições e insultos cessaram. Relâmpagos vindos das nuvens de vez em quando revelavam com seu brilho o Redentor crucificado. Sacerdotes, líderes religiosos, executores, a multidão, todos. Eles acharam que seu momento tinha chegado. Alguns cochichavam, dizendo que Jesus agora desceria da cruz. E, à nona hora, as trevas se afastaram daquelas pessoas, mas ainda encobriam o Salvador. Então Jesus bradou em alta voz. Ele disse um negócio aqui que é em um idioma que eu não sei qual é. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não sei como se fala isso, mas significa: meu Deus, por que me abandonaste? E muitas vozes clamaram: a vingança do céu está sobre ele, porque afirmou ser o Filho de Deus. Mas muitos que creram nele ouviram seu grito de desespero, e a esperança os abandonou. Se Deus tinha abandonado Jesus, em que poderiam seus seguidores confiar? Quando as trevas se dissiparam, Cristo voltou a ter consciência de seu sofrimento, de seu sofrimento físico, e disse: tenho sede. Um dos soldados romanos teve pena e pegou uma esponja, mergulhou-a no vinagre e a ofereceu para ele. No entanto, os sacerdotes zombavam de sua agonia. Suas palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, foram mal interpretadas por ele. E eles achavam que ele estava chamando Elias. Ele diz: ele está chamando Elias. Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eles desprezaram a última oportunidade que tiveram de aliviar os sofrimentos de Cristo. De repente, a sombra que estava sobre a cruz desapareceu. Em sons como de trombetas que pareciam ecoar por toda a criação, Jesus clamou: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz circundou a cruz e o rosto do Salvador brilhou com alegria. Ao se entregar a Deus, o sentimento de ter perdido o favor de seu Pai foi removido. Pela fé, Cristo foi vencedor. Novamente, a escuridão cobriu a terra e houve um violento terremoto, seguido de grande confusão.
Nas montanhas ao redor, rochas se partiram ao meio, rolando violentamente até a planície. Sepulcros se abriram e devolvendo seus mortos. Sacerdotes, soldados, executores e outras pessoas estavam prostradas no chão. Quando o brado "está consumado" saiu dos lábios de Cristo, era a hora do sacrifício da tarde. E o cordeiro que representava Cristo tinha sido trazido para ser morto. O sacerdote ele estava com o cutelo na mão erguido e o povo observava. Aí a terra tremeu, pois era o próprio Senhor que se aproximava. Ruidosamente, o véu do interior do templo foi rasgado, de cima a baixo, né? E por uma mão invisível. Foi rasgado de cima a baixo por uma mão invisível, expondo ao olhar da multidão um lugar antes cheio da presença de Deus. O Santíssimo do Santuário Terrestre deixou de ser um lugar sagrado. Houve terror e confusão por toda parte. O sacerdote estava para terminar o sacrifício da vítima, mas sua mão, paralisada, deixou cair o cutelo e o cordeiro escapou. O símbolo havia encontrado o seu cumprimento. O grande sacrifício tinha sido feito. Um caminho novo e vivo foi preparado para todos. Dali em diante, o Salvador deveria atuar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Bom, depois dessa história, né, eu penso, nossa, como é possível que depois disso ainda tenha gente que não acredite que Jesus é o Messias, né? E depois disso foi confirmado a nossa salvação, né? Não confirmada a nossa salvação, mas por causa disso nós temos a chance de nos salvar. Foi aí que foi confirmado o plano de Deus para nos salvar. E é por causa desse momento que nós temos a esperança de morar com Cristo no céu um dia, né? E por hoje é só. A gente não pode nunca deixar de agradecer a Cristo por ter morrido no nosso lugar, senão não teria o menor sentido tudo que a gente faz, né? A gente não teria vida sem Ele. E a gente se vê de novo amanhã, né? Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.